Na nossa última aula, nós conversamos um pouquinho sobre forças intermoleculares, entendendo o que elas são e como elas funcionam. Hoje teremos uma parte prática desse conteúdo, pegando 4 questões do Enem para a gente responder aqui junto com você. Então vem com a gente. Então vamos resolver algumas questõezinhas sobre forças intermoleculares no Enem, entendendo como o assunto da nossa aula passada, a aula teórica de forças intermoleculares, pode ser cobrado da gente durante as questões. Vamos lá? Um princípio importante na dissolução de solutos é que semelhante dissolve semelhante. Isso explica, por exemplo, o açúcar se dissolver em grandes quantidades na água, ao passo que o óleo não se dissolve. A dissolução na água do soluto apresentado ocorre predominantemente por meio da formação de. Pessoal, essa regrinha de semelhante dissolve semelhante, a gente aprendeu na aula passada que ela tem a ver com a polaridade, né? Moléculas que têm polaridades iguais, elas vão interagir, moléculas que têm polaridades diferentes, elas não vão querer interagir. Isso explica, como diz a própria questão, por que o óleo não se dissolve na água, já que o óleo é apolar e a água, como a gente bem sabe, é uma molécula polar. Nesse problema aqui, ele está perguntando para a gente por que o açúcar se dissolve tão bem na água. Ora, a gente sabe que a água, além de ser uma molécula polar, ela é uma molécula que tem a presença de hidrogênios ligados a oxigênio, né? Hidrogênio ligado a FON, a gente já aprendeu que isso é ligação de hidrogênio. E se você observar, a própria molécula do açúcar, né, ela também vai ter um monte de hidroxilas. Então, ela também tem hidrogênio ligado a alguém do bom. Logo, entre essas duas moléculas aqui, a gente sabe que a força que vai acontecer, né, a interação intermolecular que vai acontecer entre elas é ligações de hidrogênio, pois ambas apresentam hidrogênios ligados a oxigênio, que é o que caracteriza para a gente esse tipo de ligação. Questão tranquila, questão fácil, você sabendo como funcionam as forças intermoleculares, você batia o olho aqui e já tinha uma noção mais ou menos de onde caminhar, beleza? Vamos para a próxima? A próxima questão, a questão 2, nos diz assim: uma largata, ao comer as folhas do milho, induz no vegetal a produção de óleos vegetais, certo? Cujas estruturas estão mostradas a seguir. A volatilidade destes óleos é decorrência do. Pessoal, vamos pensar. O que é volatilidade? O que é algo volátil? É algo que tem muita facilidade de passar do estado líquido para o estado gasoso, certo? A gente está falando dessas transições de estado líquido para o gasoso. Quando eu falo que algo é muito volátil, eu falo que algo passa muito facilmente de um estado para o outro. E a gente sabe que, eu falei para vocês na aula passada, quando eu falo de ponto de fusão e ponto de ebulição, quando eu falo dessas transições de estado, eu estou falando de afastar essas moléculas, beleza? Ó, no estado sólido, as moléculas estão bem juntas, né? Elas estão bem grudadinhas. Se eu quero que elas passem para o estado líquido, eu preciso afastar elas um pouco mais. E para o estado gasoso, ainda mais. Esse afastar, a gente está tendo que o quê? A gente está tendo que lutar contra as forças intermoleculares, que são as que unem ela. Ele falou que esses óleos aqui, né, que ele deu pra gente aqui, ó, o exemplo da estrutura, essas estruturas, ele falou que eles são muito voláteis, ou seja, eles passam muito facilmente do estado líquido para o estado gasoso. Eu não tenho grande dificuldade de fazer esse processo. E ele quer saber por que isso aconteceria. Gente, quando a gente olha para a estrutura desses óleos, o que é que todos eles têm em comum? Primeira coisa, você tem que bater o olho e olhar. Todos eles são hidrocarbonetos. Todos eles só têm carbono e hidrogênio. Logo, por consequência, todos eles também são apolares, né? Porque a gente aprendeu na aula passada que todo hidrocarboneto é apolar, beleza? Eles têm um tamanho parecido, né? Todos eles uma quantidade de carbonos, a gente não vai nem contar, a gente vai observar mesmo, eles tinham uma quantidade de carbonos parecida, sim, alguns pode ter alguns a mais, alguns a menos, mas tinham uma quantidade parecida. E olhando bem para eles, a gente já sabe. Hidrocarboneto, qual é o tipo de interação que ele faz quando eu só tenho carbono e hidrogênio? Dipolo induzido, que é a nossa interação. A gente conversou sobre isso na aula passada, né? Essa é a nossa interação mais fraca. Então, quando eu tenho que passar eles do estado líquido para o estado gasoso, eu não tenho muita dificuldade, porque as interações que acontecem entre essas moléculas são interações fracas, pois todas elas são hidrocarbonetos. Então, a volatilidade, a facilidade que eles têm de passar do estado líquido para o estado gasoso está relacionado à fraca interação intermolecular que eles fazem. Assim, eu preciso de menos energia, então, com qualquer variação de temperatura mínima que seja, eu já consigo fazer com que eles evaporem. E é o que torna essas moléculas muito voláteis. Belezinha? Segunda questão também tranquila. A gente conversou sobre exatamente isso na aula passada. Eu falei para vocês que ponto de fusão e ebulição, ele está constantemente relacionado ao tipo de interação que a molécula faz. E uma molécula volátil é uma molécula que tem essa facilidade de passar do estado líquido para o estado gasoso. Tranquilo? Questão super de boa também, só aplicando os conceitos que a gente já aprendeu aqui na nossa aula anterior.
Vamos para a quarta questão, então? Os hidrocarbonetos, eles são moléculas orgânicas com uma série de aplicações industriais. Por exemplo, eles estão presentes em grande quantidade nas diversas frações do petróleo e normalmente são separados por destilação fracionada com base nas suas temperaturas de ebulição. O quadro apresenta as principais frações obtidas na destilação do petróleo em diferentes faixas de temperatura. Na fração 4, a separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas, porque, veja bem, ele está dizendo que o petróleo ele é uma mistura de hidrocarbonetos, então eu tenho vários hidrocarbonetos no petróleo, certo? Só que ele tem diferentes aplicações, esses hidrocarbonetos, então ele precisa separar, porque cada um vai ter uma utilidade diferente. Como é que ele faz essa separação? Ele faz através de uma destilação, certo? Uma destilação fracionada, que é o quê? É um método para separar que a gente utiliza os pontos de ebulição, as temperaturas de ebulição, certo? Então, por exemplo, eu aqueço até determinada temperatura porque eu sei que naquela faixa vai evaporar tal composto. Depois eu aqueço mais um pouco porque agora eu quero pegar outro composto, eu quero separar outro composto em outra faixa de temperatura, certo? E ele deu aqui uma tabela para a gente comparar. Olha só. Todos eles, como a questão já disse, são hidrocarbonetos. E a gente já aprendeu que hidrocarbonetos eles fazem um único tipo de interação, né? Se eu só tiver carbono e hidrogênio na molécula, ela só pode fazer dipolo induzido, que é uma interação fraca. Então, se todos eles fazem a mesma interação, eu vou ter que procurar algum motivo que me justifique eles evaporarem em faixas diferentes de temperatura, certinho? Então, vamos olhar para nossa tabela. Como ele quer saber da fração 4, eu vou comparar ela com a primeira fração, certinho? Então, vamos lá. Olha só, a fração 1, a separação dela ocorre na faixa de 20 graus, beleza? Até 20 graus ali. Ela tem aqui os exemplos de para que ela vai ser usada, e aqui está a informação que a gente precisa levar muito em conta: o tamanho da cadeia carbônica, a quantidade de carbonos nessa cadeia. Por quê? A fração 1 ela é a primeira que vai começar a evaporar. E por que que isso acontece? Porque ela só vai ter de 1 a 4 carbonos, ou seja, ela vai formar uma cadeia carbônica pequena. Vamos pegar com 3 carbonos. Se eu pego uma cadeia que tem 3 carbonos, a gente já sabe que ela vai fazer dipolo induzido, porém essa interação ela só vai acontecer 3 vezes para cada cadeia, né? Ó, porque elas vão interagir assim. Agora, quando eu comparar a fração 4, que é a minha fração de interesse, ela vai ter de 14 a 18 carbonos em uma cadeia carbônica. Então, ela é uma cadeia, obviamente, muito maior do que a primeira, certo? Então, o que é que vai acontecer? Quanto maior for a minha cadeia, a gente falou sobre isso na aula passada, mais vezes eu vou ter a interação de polo induzido se repetindo. Por mais que todas elas façam o mesmo tipo de interação, que é de polo induzido, que é uma interação fraca, quando a minha cadeia ela é muito grande, ela repete mais vezes essa interação. Então, o ponto de ebulição dela tende a aumentar. Beleza? Tende a ser maior. É só você olhar. Se eu tiver uma cadeia maior, obviamente eu vou ter mais vezes essa interação aqui acontecendo. Então, a nossa alternativa, na fração 4, a separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas, porque as forças intermoleculares são mais intensas. É a mesma força para todas as cadeias, gente. Mas na fração 4, por conta da minha cadeia ser maior, ela é mais intensa, beleza? Então, novamente, um tópico que a gente já tinha abordado na nossa aula teórica, que aparece aqui nas questões, claramente, quem assistiu aquela aula conseguia responder tranquilamente. Vamos para a última questão de hoje, então? Olha só. Questão 4 nos diz assim: um método para a determinação do teor de etanol na gasolina consiste em misturar volumes conhecidos de água e de gasolina em um frasco específico. Após agitar o frasco e aguardar um período de tempo, medem-se os volumes das duas fases immiscíveis que são obtidas, uma orgânica e a outra aquosa. O etanol, que antes era miscível com a gasolina, agora ele se encontra miscível com a água. Para explicar o comportamento do etanol antes e depois da adição de água, é necessário conhecer. Pessoal, vamos tentar desenhar essa situação problema para ver se a gente consegue entender ela melhor, tá? Vamos lá. Ele falou que, vamos imaginar que a gente tem um frascozinho aqui, tá? E ele quer determinar quanto de etanol tem na gasolina. No Brasil, no nosso país, existe uma porcentagem permitida que você pode colocar do etanol dentro da gasolina. Então vamos imaginar primeiro essa interação, certo? A gasolina, ela é composta de hidrocarbonetos, ela é derivada do petróleo, certinho? Um dos principais componentes da gasolina é o octano, certo? Um hidrocarboneto com 8 carbonos, certinho? Então vamos imaginar, então, a gente vai tratar a gasolina aqui, focando um pouquinho mais no octano para ajudar a gente a entender aqui na nossa explicação. Certinho? Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carboninhos, certo? Então vamos imaginar que aqui dentro desse potinho a gente tem o octano, que é a gasolina.
e eu posso adicionar uma determinada quantidade de etanol, né, que é um álcool com 2 carbonos. Por que que eu posso adicionar o etanol na gasolina? Porque eu tenho certeza que se você assistiu a aula, você vai falar: "Professor, mas o etanol é uma molécula polar". Concordo contigo. Só que, olha só, ele tem essa parte aqui da hidroxila, né, que é o nosso álcool, que vai conferir sim uma certa polaridade. Mas o etanol, ele também tem uma parte que é hidrocarboneto, né, que é carbono e hidrogênio. E a gasolina, ela é composta de hidrocarbonetos, principalmente o octano. Então, o que que acontece? Quando a gente tem aqui dentro desse potinho etanol mais gasolina, o que é que está acontecendo? O etanol está usando esse pedacinho dele aqui, ó, que é de carbono e hidrogênio, para fazer a interação com a gasolina, certo? Porque a gente sabe que os dois são hidrocarbonetos, então eles vão fazer algum tipo de interação ali que a gente sabe que é dipolo induzido. Essa parte mais apolar do etanol e a parte apolar da gasolina, que é o todo dela, principalmente o octano, beleza? Então eles estão aqui interagindo. Aí o que é que ele falou? Ele falou que para descobrir se tem muito etanol em uma determinada quantidade de gasolina, o que é que a gente pode fazer? A gente pode adicionar água. Porque ele falou que depois de um tempo vão se formar duas fases imissíveis, certo? Isso já vai acontecer quando você colocar água, porque a gente sabe que a gasolina, como ela é apolar e ela é a maior parte do que eu tenho, eu vou separar em duas fases. Só que o que é que vai acontecer? Olha só, você jogou água lá dentro. A água, ela tem hidrogênio ligado a oxigênio. Falamos disso na primeira questão. Ela gosta de fazer ligação de hidrogênio, que é a nossa interação mais forte. Quando você joga a água dentro da gasolina, o que é que você está fazendo? Você está provocando o etanol, porque o etanol vai olhar, o etanol está aqui, fazendo a interação dele a mais fraca que tem com o octano, beleza? Aí você jogou água lá dentro, e a água, ela gosta de fazer ligação de hidrogênio, e o etanol, ele também pode fazer ligação de hidrogênio, porque ele tem hidroxila, ele tem hidrogênio ligado ao oxigênio. Então, quando você joga essa água lá dentro, o etanol fala, peraí, eu tô aqui fazendo uma interação fraca com gasolina, e agora eu tenho água disponível, onde eu posso fazer ligação de hidrogênio, que é a ligação mais forte que eu tenho. Então, o que que acontece? As moléculas de etanol, elas vão se desprender da gasolina e elas vão se ligar à água por ligações de hidrogênio. E aí, dessa forma, todo o etanol ele vai saindo da gasolina e vai se ligando à água. E aí você vai observar que vai aumentar o volume do que você acha que é água, que na verdade é uma fase aquosa, que é a mistura do etanol com a água. E se aumentar muito, significa que tinha muito etanol nessa gasolina. E aí é crime, é algo errado no nosso país, certinho? Então, para entender por que que o etanol larga a gasolina e se liga com a água, a gente precisa conhecer o que, gente? A gente precisa saber do tipo de interação entre as moléculas. O tipo de interação que o etanol faz com a gasolina e com a água. Já que a interação que ele faz com a água é mais forte, ele prefere se ligar à água do que à gasolina. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários ou procurar a gente no Instagram pra gente debater um pouquinho mais sobre essas forças intermoleculares. A gente se vê na próxima aula aqui do canal da Turbo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar uma olhada na playlist aqui do nosso canal para acompanhar mais assuntos de química. A gente se vê no próximo vídeo aqui do canal da Turbo.